Isaías 53:10. Isaiah 53, verso 10. Hoje nós vamos falar sobre o jejum, porém, tem o Jaime, é o João também, vai fazer aquela reflexão da meditação da palavra. Na primeira aula nós falamos sobre meditação, na segunda aula nós falamos sobre, o que mais? Oração. Hoje nós vamos falar de jejum, e a última, eu não me lembro ainda, mas tem. Então eu vou colocar aqui. Então a primeira, isso é a minha matéria, disciplinas espirituais, tá? Disciplina espirituais. Então a primeira foi a segunda foi meditação. Não, na verdade, a primeira é meditação, que foi a primeira aula que eu falei para todo mundo trazer uma meditação, correto? Hoje é jejum. Aí. Então a primeira foi meditação. A segunda foi oração. E a terceira é jejum. Então na primeira eu trouxe a minha meditação, eu fiz, pedi que na aula seguinte vocês fizessem. Depois eu falei sobre a oração. Para a aula passada, para nesse dia a gente vai fazer o segundo horário só de oração. Nós vamos orar, interceder por cada pedido que vocês trouxeram. Lembra que eu pedi para vocês trazerem um pedido de oração? Aí, hoje eu vou falar sobre jejum. Na semana que vem, no meu próximo dia de aula, eu vou pedir para que vocês façam, na semana do meu dia de aula, um jejum. E aí eu vou explicar sobre o jejum. E aí na semana que eu vier da aula, aí eu vou pedir que vocês façam um jejum com o propósito pela qual a gente vai estudar hoje. E na aula seguinte a gente vai trazer as reflexões que nós tivemos com a experiência de jejum. Tudo bem? E eu queria começar entregando esse momento na presença do Senhor, mas antes de tudo eu queria trazer um fundamento bíblico para o porquê que nós, quando orarmos, temos a certeza que recebemos, porque não é segundo a minha palavra, mas segundo aquilo que Jesus executou na cruz. Então isso é um benefício, é um direito, faz parte da justiça do nosso Deus. Quando nós falamos de oração e de pedir, muitas vezes a gente diz assim, nós vamos pedir, mas às vezes a gente pensa, será que Deus vai responder? A oração já foi aniquilada, porque a dúvida elimina a confissão. Será que Deus vai responder? Às vezes eu não mereço. Não é questão de merecer, é questão do amor do Pai em querer dar aquilo que você precisa. Amém? Então, eu preciso lançar um fundamento para que vocês creiam que quando vocês orarem, você vai ter a convicção de que você recebe, porque o Pai preparou alguma coisa para nós. E é esse texto aí, ó. Isaías 53:10 vai dizer assim, ó, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo ou moê-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. É incrível como esse texto, o único versículo, diz tanta coisa para mim. E eu vou falar sobre isso. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo.
Então, de quem foi a vontade de enviar Jesus na cruz do Calvário? Amém. Foi do Pai. Foi o Pai que desejou isso. Mas por que ele desejava isso? Porque ele queria que eu e você voltássemos à presença do Pai. Como oferta pela culpa, ele matou o filho. Literalmente, ele matou o filho. Olha lá, contudo foi da vontade, eu vou fazer um parafraseamento para vocês poderem entender. Contudo foi da vontade do Senhor, o Pai, Deus Pai, esmagá-lo o filho e fazê-lo sofrer. Embora o Deus Pai tenha feito da vida de Jesus Cristo, dele, uma oferta pela culpa, que culpa? A tua culpa e a minha culpa. Ele verá a sua descendência. Quem é a descendência dele mediante a Jesus? Somos nós, tá? A descendência de Jesus agora somos nós. Porque todo aquele que o confessou, ele deu o direito de ser filho de Deus. Então, quem é a descendência do Pai? Somos nós. Através de quem? De Jesus. Ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. A vontade do Senhor prosperará na sua mão é a mesma coisa que Deus fala bem assim: Edmilson, eu quero que você saia dessa nação e vá para aquela, porque eu tenho um propósito lá naquele lugar. Aí você vai, cumpre o chamado. O que está acontecendo é que a vontade de Deus está sendo próspera na sua mão. Significa que você está executando, que você está obedecendo, que você está cumprindo aquilo que Deus te chamou. Não, a prosperidade aí é fazer com que... Não, nesse caso aqui, a vontade do Senhor prosperar na sua mão é a oferta da culpa, a oferta pelo pecado, a oferta pelas nossas iniquidades. Então, ela vai prosperar. Vai prosperar. Por quê? Lembra que quando Jesus está no Getsemane, ele fala bem assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. Por 3 vezes ele orou e depois ele falou bem assim: mas que faça a vontade do Senhor prosperou na mão do Senhor. Amém? Tudo certo? Exatamente. Aqui, como Jesus está dizendo que a oferta, que Jesus era a oferta pelo pecado, ele só podia ser Jesus, porque ele era o único santo. Mas quando se fala a vontade do Senhor prosperará na sua mão, é a mesma coisa. Depois que Jesus morreu, ele te envia para o campo missionário, ele te envia para ser pastor, ele te envia para fazer um trabalho no sacerdócio de Jesus. A vontade do Senhor precisa prosperar. Mas para a vontade do Senhor prosperar, você tem que aceitar. Você precisa executar. Você precisa acreditar que quem está enviando é poderoso para fazer. Então, quando você se dispõe, ela prospera. É a mesma coisa que vamos fazer uma parábola, tá? Para que vocês possam ensinar. Imagine que eu pego várias sementes e te dou na mão. Eu estou tentando lembrar teu nome, mas só está vindo o José, mas você não gosta do José. E o nome José, eu também tinha muita dificuldade, como meu nome é Marcelo José Nogueira, eu tinha muita dificuldade de entender o José. Só que aí quando eu descobri o nome José, eu prefiro o José do que do Marcelo e do que o Nogueira. Por quê? Porque a palavra de José significa aqueles que têm uma semente acima das montanhas e faz abençoar todo aquilo que... Isso. Como é seu nome mesmo? Luciano. Então, Luciano, o Senhor pega... eu te dou um saco de semente e peço para poder você regar o campo. E aí você tem a semente, mas você fala, eu não quero fazer isso hoje, eu não quero fazer isso amanhã, eu vou pensar no seu caso, Marcelo, José. E aí você chega e não executa. A minha vontade prosperou na sua mão? Não prosperou. Mas se você vai e começa a semear, colocar uma semente na terra,
significa que ela vai prosperar. Porque quando eu coloco uma semente na terra, aí já é o trabalho da terra e do Senhor em jogar a chuva ou regar para que ela cresça. Então, a minha vontade é apenas obedecer, jogar a semente. O resto é Ele que faz. A mesma coisa ele nos ensinou na parábola do semeador. A parábola do semeador fala, e o semeador saiu a semear a boa semente do reino de Deus. Uma caiu numa terra fértil, outra caiu numa terra pedregosa, outra caiu naquele lugar, mas a semente brotou. Depois que ela brotou, eu é que deveria entender que se eu plantei numa terra pedregosa, ela não vai ter uma raiz profunda. Se eu coloco numa terra árida, o sol vai queimar essa semente. Mas eu plantei ela numa terra, uma boa terra. Uma boa terra é uma terra irrigada, ela é uma terra que é cultivada, é uma terra que tem bastante nutrientes. Ela vai bater e vai crescer. Mas determinado ponto, quando ela crescer, possa ser que eu chegue e chute a terra, ou alguém corte, ou faça alguma coisa para poder aquela semente, aquela planta não nos trouxer fruto. O que ela quer dizer lá é que as preocupações do mundo, os desejos pela riqueza, faz com que a planta, a planta crescida depois da semente fica infrutífera, ou seja, ela não vai produzir fruto, porque ela vai ter preocupações. Mas outra terra caiu numa terra boa e ela não teve nada de preocupação, ela dependeu do tempo do Senhor, ela dependeu da chuva do Senhor, ela não teve preocupações, ela não teve dificuldade em esperar o tempo para produzir fruto. Ela produziu frutos de 30, depois ela produziu fruto de 60 e de 90, 100 por 1. O que ele quis dizer com isso? Que esse é o nosso coração. Quando nós recebemos o chamado e aí entendemos que nós não podemos se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, com as riquezas, porque Ele cuida de nós. Você entende? Então, de alguma forma, as sementes vão prosperando na mão do Senhor. Mas cada terra ali representa cada coração. E é o meu, é o seu, é o teu, é o teu, é o teu coração. Então nós precisamos ver que tipo de terra é o meu coração. Quando nós dependemos e confiamos, a gente produz fruto. Ainda que seja 30, é um bom fruto. Ainda se for 60, também é um bom fruto. E tem pessoas que vão produzir frutos a 100 por 1. Também é um bom fruto. O importante é produzir frutos para o Senhor. Então, contudo, foi da vontade do Pai esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na nossa vida. Passa mais um, Emmanuel. E depois do sofrimento dele na cruz e da sua... Está ali escrito o quê? Depois do sofrimento da sua... Por que ele entregou a alma? Ou psique? Tem um psicólogo aqui. Exatamente, é porque a sua alma e a minha alma precisava de libertação. Ele verá a luz, porque ele vai ressuscitar e vai habitar na presença do Pai. E ele ficará satisfeito, ou seja, Pai, eu entrego o meu espírito na sua presença, nas suas mãos. É assim que Jesus na hora da cruz fala, tetelestai, está consumado. Ou seja, foi tudo feito conforme a lei de Moisés, foi tudo completo segundo a sua vontade, foi tudo feito de acordo com aquilo que você me pediu. A justiça, libere a justiça sobre a terra, sobre a vida dos teus filhos, porque eu cumpri tudo que a lei me mandava. A justiça, a lei era o rigor de Deus. Amarás o teu Deus de toda forma, amarás o teu próximo. E agora, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Recebemos dele. Ele verá a sua luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o conhecimento de que ali? Não é o conhecimento da ciência, é o conhecimento de Deus. Quando as pessoas falam assim, por que você é crente?
precisa de uma religião para ser. Só a sua religião será salvo? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que o conhecimento de Deus diz que todo aquele que confessar o nome de Jesus será. Isso é conhecimento de Deus, a ciência não sabe disso. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, fale nós, justificará a nós que cremos nele, e levará a iniquidade dele. A palavra iniquidade ali, ela é exatamente coloquial e ela é bem perfeita. Por quê? Porque a palavra iniquidade, ela vai falar do nosso espírito, que estava morto no pecado, cheio de iniquidade. Quando Jesus morre na cruz, que entrega a alma dele, o corpo dele e o espírito dele, Pai, eu te entrego o meu espírito. Ele justamente dá para trazer vida ao nosso que estava morto. Então a iniquidade, o que é uma pessoa iníqua? É que ela no coração dessa pessoa, que é o espírito, é extremamente mau. Ou seja, ele nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Por isso que a sua pergunta, então nós temos que confessar a Jesus como Salvador? Sim, porque se nós não confessarmos como Jesus, o nosso espírito não ressuscita por causa da iniquidade. O meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles, que é a minha e que é a sua. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse momento na sua presença e pedir que o Espírito Santo libere, Senhor, um poder de cura nessa noite, um poder de restauração, poder de libertação. Que o conhecimento do Senhor seja liberado da parte de Deus, da parte do Senhor. Que o céu se abra neste lugar para abrir os nossos corações e nos fazer entender a redenção que há em Jesus Cristo, a herança que temos em Ti, Senhor, que somos co-herdeiros de Cristo Jesus e que a manifestação do poder do Espírito Santo nos levante nessa noite na Sua presença e faça-nos abrir os nossos olhos para enxergar o que o Senhor fez por nós, quem nós somos em Deus e o que o Senhor é para nós. Que todas as bênçãos do Senhor venham de encontro às necessidades dos teus filhos nessa noite aqui neste lugar. Porque o Senhor conhece cada filho que está aqui. Sabe a intenção do coração, sabe o que eles precisam, sabe do que eles necessitam, sabe que eles precisam entender, sabe suas faltas, no sentido de que muitas vezes nós não temos conhecimento pleno daquilo que o Senhor é para nós, mas a sua palavra nos ensina que o Senhor quer nos dar o conhecimento pleno da vontade do Senhor, que é estabelecer Jesus em nossos corações, crendo naquilo que o Senhor diz, porque a sua palavra é poderosa, a sua palavra é vida, a sua palavra é justamente aquilo que nós precisamos para todos os dias da nossa vida. A sua palavra nos ensina que é para não temer o dia de hoje. Muitas vezes o Senhor fala, não temas, não temas, não temas, e a nossa mente, ela anda ansiosa e preocupada com as coisas que precisamos, sem saber que o Pai, que é um Pai bondoso, misericordioso, que nos ama, que sabe que tudo que vai acontecer nesse dia, tudo que vai acontecer no outro dia, já sabe o que nós precisamos. E nos ensina a descansar nessa noite. Sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que o Senhor é o Deus que faz coisas onde não existe, abre o mar onde não podia ter caminho. O Senhor é todo poderoso e habita no céu, mas habita também conosco na pessoa do Espírito Santo. Queremos levantar um louvor, um agradecimento ao Filho nessa noite que está sentado à destra do Pai. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor sofreu, tudo aquilo que o Senhor sofreu trouxe benefício para mim. Eu sei que o Senhor está me ouvindo à direita do Pai nessa noite. Eu sei que o Pai está me ouvindo nessa noite junto com teus filhos. Eu sei que o Senhor me vê nessa noite e que sua manifestação assim também seja aberta os nossos olhos para cada dia não só crer, mas ver também o Senhor. Porque quando nós vemos o Senhor nas Escrituras, nós vemos o Senhor, as nossas vidas serão mudadas. Porque quando nós olhamos para Ti, nós somos transformados segundo a Sua imagem, segundo a Sua semelhança.
Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo, porque o Senhor sabia que um dia, depois da sua morte, eu voltaria para o Senhor, os seus filhos aqui voltaria para o Senhor. Fortalece a nossa fé, traz segurança no manejamento da tua palavra nas nossas vidas, para que podemos destruir os dardos inflamados do maligno, usar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, para nos tornar cada dia mais forte, com a nossa fé arraigada, firmada em Ti, firmada na palavra do Senhor, para que possamos a cada dia experimentar da vitória que o Senhor teve sobre Satanás no deserto e sobre a cruz, sobre as dores, sobre a dificuldade, tudo aquilo que nos vem sobre a nossa vida, nos fazemos forte a cada dia. Desde já nós te agradecemos, bendizemos ao teu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome que todo joelho se dobrará, o nome que é exaltado nos céus, na terra e debaixo dela. O nome que está no céu agora e os anjos clamam Santo Jesus, Santo Pai, Santo Espírito Santo. Santo, Santo, Santo seja o Senhor dos exércitos. E nós te agradecemos com um coração grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós e tudo aquilo que o Senhor fará em nós, para a glória do Filho e para a glória do Pai e do Espírito Santo. Amém. 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 Então vamos lá. Sobre o... Ah, não, é o Jaime. Mostra seu dever de casa. Tá bom então. Tá. Aí, Manuel. Hoje eu quero te lembrar de coisas maravilhosas, aquele que pode fazer mais em tudo que pedimos. Muitas vezes buscamos com oração. Em Efésios 3:20. Agora eu vou ler Efésios 3:20. Ok, tá tudo bem. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Continuando. Muitas vezes buscamos a Deus com resposta, bênção, cura, portas abertas, restauração. Deus, com a sua infinita bondade, ouve a nossa palavra. Ele faz muito além. Deus faz além daquilo que não conhecemos. Deus está preparando coisas mais para você. Seu propósito é confiar nele, esperar, perseverar, que Deus tenha preparado. Vai além da bênção. Quanto ele cumprir, você entenderá. Valia a pena esperar que ele poderia fazer. Deus age além do que podemos ver. Apresenta seus pedidos a Deus, mas confirme que ele pode responder de forma melhor. Só mais 2 folhas. Do que você imagina. Enquanto guarda a resposta, confia, obedece. Quando servindo, crescendo espiritualmente, Deus trabalha no processo, não apenas no resultado. Procura, perceba no seu caráter, fortalecendo a sua fé, mais vitória pode não ser que você recebe, mas quando se tornam. Aí eu fiz uma oração, né? Amém. Na hora da oração a gente faz, tá? Senhor,
a oração a gente vai fazer aqui, no final, quando eu chamar você para a gente fazer a oração. Isso. O mais importante era a meditação, aquilo que você entendeu do texto, que foi Efésios 3, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou que podemos imaginar. E aí você trouxe a reflexão de orar, confessar, esperar, e Ele fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Correto? Exatamente, essa foi a meditação. João. Muito boa essa meditação. Isso nos ensina a respeito de hoje, tá? Sobre oração. Porque muitas vezes nós não recebemos na hora. Mas se a gente permanecer confiando nele, o que acontece? Ela chega. Amém? João. Então, eu escolhi o texto de Romanos 8, tá? Do versículo 31 ao 39. E eu só vou dizer uma breve explicação do porquê que eu escolhi esse versículo. Geralmente, quando eu desanimava na fé, certo, e eu gostava de buscar esse versículo exclusivamente, não que não há outras, mas foi essa passagem que mexeu comigo. Certo. Porque ela é, além de ser bem convincente, para mim ela é um texto perfeito. Assim, toda a palavra de Deus ela é perfeita, tá? Mas é uma experiência pessoal. É como se fosse Deus falando com você nessa Deus palavra. Deus falou comigo. Então Exatamente. era essa meditação que eu fiquei, tá? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Então são perguntas que ele está fazendo para nós. Exatamente. Eu acredito que ele esteja fazendo para nós. Aquele link que você fala, né? Esse texto que nós lemos é o mesmo entendimento. Se foi o Deus que entregou, lembra que foi o próprio Deus que fez moê-lo, esmagá-lo e entregar-no pela nossa como oferta da culpa, aí nesse texto vai dizer, se foi Deus mesmo que entregou o seu filho para nos ter, quem pode ser contra nós? Isso. Então pode ser perguntas que às vezes nós temos todos os dias, e aqui ficou respondidas várias perguntas minhas no mesmo texto, tá? Então, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Muitas vezes Satanás pode vir com acusações sobre você, mas aqui ele já está perguntando, quem tentará acusações, né? Contra os escolhidos de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus, porque nós aceitamos a obra dele e entendemos o que ele fez na cruz. Tinha um significado, tinha um propósito, né? E então não foi em vão aquela obra. Então a gente também não pode, de maneira nenhuma, achar que alguma coisa nessa terra pode nos impedir de viver a plenitude de Deus. Na questão do caráter mesmo nosso, tá? Então ele complementa aqui, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós, tá? Então quando ele diz intercede por nós, a nossa batalha também ainda não acabou. Alguém o Espírito Santo aqui nos ajudando a fazer a vontade dele. A gerar, né, a vontade dele. Então, ele falou que a obra aqui, no caso, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a obra foi perfeita. A obra foi consumada. Ela não foi feita. Ela foi melhor do que feita. Ela foi perfeita. Amém. Tá? E quem nos separar do amor de Deus, de Cristo, a tribulação. Muitas vezes, na hora da tribulação, você se sente longe de Deus, porque parece que as coisas de Deus não estão acontecendo na nossa vida. Ou parece que está desamparado, né? E a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, tá? São coisas do nosso cotidiano, que acontece conosco, né? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Então é a mesma coisa da última pregação do pastor Giovanni. A gente tem que levar a nossa cruz todo dia. É uma decisão do cristão, tá? E somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Então, assim, Uma pergunta para vocês. Vocês entendem que todos os dias na sua vida você entregue a morte? Você entende que todos os dias da sua vida você é uma ovelha destinada ao matadouro? Ou isso passa despercebido? Só que na hora que você a morte para o levanta, mundo, né? Das coisas daqui, né? nas coisas daqui. Às vezes pessoas tentam te ferir, às vezes pessoas tentam te matar. O diabo muitas vezes se levanta contra a tua vida em determinadas circunstâncias da sua vida, seja ela emocional, financeira, conjugal, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Você é uma ovelha. O Satanás te reconhece como ovelha do pastorio de Jesus Cristo. E ele vai tentar te ferir. E você entregue todos os dias à morte. Você pensa que quando você acorda, faz sua comida, não sei o quê. Satanás está sempre tentando fazer alguma coisa. Hoje eu compartilhei algumas coisas da minha vida durante essa semana. O quanto foi desgastante estar no trabalho, porque toda vez estava alguém se levantando contra a minha vida. E você fez alguma coisa? Não. A minha vida estava sendo levantada ali para a morte, como ovelha destinada ao matadouro. Porque quando a ovelha fere, ela cai no chão e ela não consegue se levantar, tem que vir um pastor para poder levar. Pode continuar. Vamos lá. Eu acho que a parte assim que encerra o texto aqui, para mim é o ápice do texto. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Que todas essas coisas, do versículo anterior, 35, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aí ele vai falar da profundidade do amor dele, de Jesus, de Deus, né? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo é teu Senhor? Jesus Cristo é teu Senhor? Então, quando nós passarmos por essas coisas, angústia, perseguição, dor, profundidade, quando os demônios se levantarem contra a sua vida, quando não, todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ele sempre nos dará vitória. Um outro texto vai dizer, porque ele faz nos triunfar. Ele nos faz triunfar. E é real isso na sua vida. Às vezes, eu estava comentando ontem, eu vou até comentar assim, ontem à noite eu voltei da cela, da casa da Larissa, voltei e entrei, eu divido apartamento com mais 3 rapazes assim, cada um tem um quarto, e eu entrei, uns estavam bebendo, o outro estava fazendo, fumando e beleza. Eu entrei, aí eles, olha, o professor chegou, não sei o que, eu falei, e aí, beleza? Fui conversando, eu tava meio bêbado, não sei o que, conversa vai, conversa vem, não sei o que. Aí um falou bem assim, toma aqui uma cerveja comigo. Eu falei, não, eu já tô de ressaca, não quero não, eu bebi muito ontem, eu não quero mais beber não. Aí zoeira, né, porque eu também não sou aquele que fica assim, não, eu sou crente, sai pra lá, tá amarrado. Eu não faço isso. Eu lido na medida que eles falam, não, ontem eu já bebi demais, não sei o que, bebi um vinho do Senhor, e Joel 2:9, entendeu? Eu tiro muito assim, ao mesmo tempo jogando semente. E aí quando eu saí, tava entrando no quarto, eu falei, cara, boa noite, eu vou dormir. E aí um outro entrou pro outro no quarto, e eu vi que um deles ficou assim, uma cara de mal, assim, olhando pro outro, né? E eu apaguei a luz e encostei bem a fresta, assim, só para poder ver o olho. Só para poder passar o olho, assim. Aí eu via daqui a pouco ele encostado na pia. Eu falei, Resultado, o cara tava, se um médico aparecesse lá ou um psicólogo, ia dizer que ele estava com esquizofrenia, porque ele começou a ver pessoas dentro da casa, começou a ver, não, tô vendo, quem é esse cara aí? Nesse nível. E aí eu olhando para a cara da pessoa, aí eu falei, ai meu Deus, tô tão cansado.
Já saí da casa de Larissa bem tarde ontem. E aí eu falei bem assim... E aí ele começou a ficar agoniado, dizendo que tinha gente, que tinha isso, que tinha aquilo, que não sei o quê. Não sai daqui não, que eu tô com medo. Fica aqui porque não sei o quê. Nesse nível, nem vou usar. Já viu uma pessoa esquizofrênica? Já viu, assim? Igualzinha. Acelerado, assim, né? Aí eu cheguei... mandei abrir a porta e falei assim, eu comecei a repreender os demônios e pedir para eles sair daquele lugar em nome de Jesus. Aqui na minha casa não. E comecei a expulsar eles, expulsar. Aí ele foi, não, então, não sai daqui não, eles estão com medo de você. Começou a gritar dizendo que os demônios estavam com medo de mim. E aí ai meu Deus, resultado. Eu cheguei, eram às 11h40 mais ou menos, fui dormir quase 1 hora nessa luta. E aí teve uma hora que o pessoal chegou e aí o outro estava bebendo. Cara, você é um fraco. Começava a apontar. Você é um fraco porque você está bebendo. Você está usando isso, não sei o quê. Uma loucura dentro de casa. E aí ele, não, eu tô com medo, não sai daqui não, Marcelo. Falei, cara, eu preciso dormir. Eu cheguei cansado. E resultado, descobri que o cara era um desviado que estava usando química, que eles falam, né? Bebeu durante a noite. E aí estava o ataque desesperado de demônios para poder matar ele. Falou, não, não sai daqui não, que eles vão me matar. Eles vão me matar. Você imagina eu chegando meia-noite. E aí começamos a orar. Eu comecei a orar, daqui a pouco eu falei assim, cara, mas beleza, você precisa agora entender. Quando eu descobri que ele é um crente desviado, falei, agora você precisa reconhecer a quem? A Jesus. É você que precisa fazer isso. Por quê? A casa estava limpa. Ele deu brecha, desviou, já tem um tempo desviado, volta a quantos demônios que a Bíblia fala? Ele ficava assim, ó. E eu estava falando que eu percebia que o movimento dentro da casa era muito acelerado. Já viu a água fervendo, quando ferve e a água fica e a fumaça? Eu não via nada, mas eu percebia que o mundo espiritual estava se movendo muito forte. Aí eu falei, cara, você precisa fazer isso e você precisa fazer agora. Porque eu preciso dormir. Porque se fosse um não crente, o demônio manifestava, expulsava, confessava Jesus e estava tudo resolvido. Mas um crente, é ele que precisa tomar decisão. É ele que precisa tomar o lugar. É ele que precisa se posicionar. É ele que precisa renunciar. E aí eu falei, você precisa. Aí, beleza, boa noite. Quando eu fui fechando a porta, ele me segurou na porta e não queria deixar eu entrar na porta e queria entrar no quarto comigo. Aí eu falei, puxei ele pro lado de cá e levei até o lugar da pia e falei, cara, fica aqui. Aí uma outra pessoa entrou, eu falei assim, fica com eles, porque foi vocês que deram isso pra ele. Fica aí, tá? Ele, não, Marcelo, Marcelo. Marcelo, não entra não, não entra não, não entra não. Isso, 1 hora da manhã. Aí o pessoal de baixo, o Dodoró saía na janela e falava, fala mais baixo aí, fala não sei o que, baixa o som, não sei o que. E eu cheguei baixo, apaguei, fechei a porta, apaguei a luz. E ele gritando, ô Marcelo, ô Marcelo, ô Marcelo. E eu, 5 e alguma coisa da manhã eu acordo, o cara tava lá no mesmo lugar, batendo na porta de alguém, batendo na porta do outro. E era meu primeiro dia de trabalhar à tarde também hoje, porque eu trabalho de 7 horas até 12h15. Aí hoje eu tinha que dar aula de reposição de apoio pedagógico para uma surda. Aí eu falei assim, meu Deus, pensa numa coisa que Satanás sabe que eu fico irritado, é não dormir. É ficar madrugada orando por pessoas demoniadas. Aí por que não foi à tarde que ele apareceu? E eu já tinha desconfiado disso, que toda vez que eu chego em casa, que ele está dentro de casa e eu passo do corredor para entrar no quarto, se a porta dele estiver aberta, ele vai lá e vai, pá, bate a porta. Porém, quando eu estou dentro de casa que os outros não estão, ele sai que nem uma... Parece que ele é o cara do negócio. Aí ele fala comigo, ele ri, não sei o quê. Aí eu falo, tô entendendo. E aí, hoje, na hora que eu voltei do trabalho, voltei 3 horas, tava morto. Tomei um banho, fui para academia. Depois eu sabia que eu tinha uma aula hoje, e uma aula sobre oração, uma aula sobre jejum. Então, as tribulações deste mundo, o amor de Deus ainda permanece naquele mesmo lugar. Se eu olhar para a tribulação,
o que nos separa do amor de Deus? Tribulações, anjos, principados, nudez, a espada, que é a morte, a nudez, que é a falta de dinheiro para comprar suas vestes, ou preocupações sobre isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas eu preciso estar isso na minha consciência, porque eu não entro no campo de batalha de Satanás. Eu entro na autoridade do nome de Jesus. E isso é um exercício contínuo. É sempre que eu estou assim? Às vezes não. Às vezes eu falo... Depois eu caio em si e falo, opa, peraí, tem alguém que está olhando para a minha vida e cuidando dela. Verdade? Mas imagine se você fica desesperado. Imagine uma pessoa que não conhece. Quando eu falei que ele estava sendo atacado por demônios, os caras, dentro do quarto, não queria sair mais. Imagine. Aí depois ele falou, o pessoal hoje à tarde, quando eu encontrei, ele não estava. Falou assim, cara, eu nunca vi ele daquele jeito. Da outra vez, me contaram que ele pegou a faca e ficou bem no corredor, porque ele estava vendo pessoas achando que aqueles demônios eram pessoas reais e se viesse para cima dele ia matar. Imagine se ele dá um ataque e fere alguém dentro daquela casa. Sim, alguma coisa assim, porque ele vai dar abertura. Amém? Vamos lá. Então, a importância do jejum não é obrigar Deus a agir. Então, o jejum não obriga Deus a fazer nada por nós. Porém, ele não age por meio de barganha. Eu vou fazer jejum para que o Senhor me dê isso. Mas é assim, é um alinhamento. Primeira coisa que eu aprendo com o jejum é assim, por que eu estou jejuando? Primeiro, eu quero ser mais sensível à voz do Senhor. Eu quero que o meu espírito tenha muito mais liberdade, uma audição mais aguçada daquilo que Deus está falando comigo todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus fala todos os dias. Deus fala de diversas maneiras. Jó vai falar isso. Porque Deus é um Deus que fala de diversas maneiras. Quando você dorme, quando você levanta, quando você está no leito, quando você está na enfermidade. Deus fala de todas as maneiras. Mas você e eu, muitas vezes estamos atentos ao que Deus está falando no nosso dia. Porque vocês são pais, nós temos relacionamento, nós somos família. Deus também é pai e Ele é família. Então Ele quer falar com teus filhos todos os dias. Isso é claro para você? Deus quer falar com a gente todos os dias. Mas eu estou atento para ouvir essa voz? Muitas vezes é importante como Jesus fala. Jesus é o nosso exemplo. Ele sempre tirava um tempo para oração. Oração é conversar com o Pai. Beleza? Oração também é uma forma de ouvir o Pai. Oração também é uma forma de ser fortalecido pelo Pai. Porque lembra de Adão e Eva no jardim? Por que Deus aparecia na virada do dia? A Bíblia vai falar aqui, para fortalecê-lo. Então, para que eu preciso de um tempo com Deus? Para ser fortalecido pelas palavras dele. A palavra dele são palavras de vida eterna. Se é eternidade, ela aniquila o meu presente. Ela aniquila as circunstâncias que nos estamos afligindo no meu dia a dia. A eternidade, ela não tem espaço, mas as circunstâncias, ela tem um prazo de começar e ela tem um tempo de terminar. Imagine se você está com falta de algum dinheiro hoje. Vai ser sempre para a eternidade? Vai ser sempre para toda a vida? Não, pode ser que amanhã você receba e acabou. E as tribulações, as dificuldades, os problemas, as brigas, ela permanece para sempre? Não, mas a palavra de Deus, sim. Então, a palavra de Deus, que é eterna, ela vem e sobrepõe as nossas circunstâncias. Se nós estamos com problemas sobre finanças, eu sempre ensino, precisamos confessar que Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Deus vai prover todas as suas necessidades. Não é a sua... como que fala quando alguém gasta muito, que gosta de... Boa. Eu vi que você estava procurando a palavra também igual a mim. Ostentar. Mas as nossas necessidades, elas são supridas. Se nós confessarmos a palavra, o mundo espiritual reage à palavra.
Por isso que quando Jesus fala bem assim, Jesus às vezes não põe as mãos nas pessoas. Ele falava assim, seja curado em nome de Jesus. A palavra ela é liberada de poder. Seja perdoada, mulher. E a mulher fez o quê? Ela entendeu que ela foi perdoada, porque ela reconheceu de quem é que falava. Totalmente. Obedecer te dá autoridade para você fazer qualquer coisa. Então, o jejum não obriga Deus a agir, nem é uma barganha, mas sim um alinhamento espiritual com a vontade de Deus. Tudo que Deus fala contigo é a vontade dele. Tá bom? Exemplo de jejum na Bíblia. A Bíblia apresenta muitas vezes o jejum como prática recorrente, adotada no momentos de angústia. Vou até botar aqui. Por que o jejum? Ah, tá. Eu anotei isso daqui porque o Jaime, ele teve uma meditação, mas o fundamento, lembra que eu pedi para você extrair o fundamento daquele texto? O fundamento do texto é orar e confiar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo a força e o poder da sua riqueza, e lá, vai falando. Então, orar e confiar. O que João trouxe é que não importa a circunstância que aconteça na sua vida, você sempre será amado pelo Pai. A circunstância pode mudar o amor de Deus? Não, porque não há principado, nem potestade, nem nudez, nem espada, nem coisa alguma do presente ou do futuro poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Como é que Deus nos ama? Por causa de Cristo. Deus provou seu amor enviando seu Filho para morrer por nós. Então, quando alguém fala assim, como você sabe que Deus te ama? Porque eu vi que Jesus morreu na cruz e a morte dele era a minha morte. Ele me ama. O amor fala sobre o amor. E ao mesmo tempo, ele traz uma outra entendimento para nós. Quem é que pode me condenar? Os demônios? Você pode me condenar? Não. Porque Deus não te condena. Quando você erra com o próximo, a misericórdia te assiste. A longanimidade espera que você confesse o seu pecado. A paciência espera que você tome uma decisão diferente. Isso está dentro do amor de Deus. Então Deus não te condena, porque a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos o quê? Boa. Então, não há condenação. Porque se tivesse condenação, você pecou, puf, o raio caiu na sua cabeça na hora. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumido, morto, aniquilado, destruído. É isso que esse versículo significa isso. Por quê? Porque o amor de Deus está incluído a compaixão. Ele espera, ele tem compaixão de você, ele tem uma compaixão dizendo, nossa, meu filho errou dessa vez. Mas ao mesmo tempo ele espera, a misericórdia te assiste, a longanimidade espera que você se levante, se arrependa e confesse o seu pecado. A paciência de Deus faz com que possa ser que você não se arrependa hoje, nem amanhã, mas no final de semana você se arrepende. E é isso que importa para Deus, para que o inimigo não te acuse diante do Pai. Amém? João. Exatamente. Exatamente. A própria cruz é as misericórdias infinitas. Porque se ela não fosse infinita, o que é que acontecia? De geração a geração, as pessoas iam ser mortas, porque elas pecaram. Elas pecaram no passado. No nosso dia a dia nós pecamos muitas vezes. Então, se não houvesse a cruz, a longanimidade e a misericórdia, o que é que acontecia? Nós morreríamos, correto? Então, o amor de Deus é real na nossa vida, na sua? Sim. Você tem a clareza e a certeza de que você é amado pelo Pai. Amado pelo outro, talvez não. Amado por Satanás, também não. Amado pelo negócio, mas pelo amor de Deus, sim. Pode falar, Luciano José.
e sendo sensível. Isso. Você quebra, porque para o seu corpo ter vontade, você precisa alimentar com o alimento para que ele possa ter energia. Quando você tira o alimento e a energia dele se quebra, significa que teu espírito está aceso. Então fica mais suscetível à voz do Senhor e do Espírito que habita em você. Amém? Vamos lá. Emanuel, abre para mim Êxodo 34, 28. 34, 28. Êxodo 34, 28. Você pode anotar, tá? Preciso parar. Então, tá aí? Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Olha só que interessante. Quem ficou no deserto Quem ficou no deserto no Novo Testamento? No Novo Testamento. Quem ficou no deserto 40 dias? Jesus. Ele ficou sem comer 40 dias e 40 noites, correto? Eu estou perguntando no Novo, porque Moisés era uma tipificação de Jesus. Olha lá. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água. E escreveu na tábua as palavras da aliança dos 10 mandamentos. Ou seja, para Moisés ficar lá, no jejum, ele recebeu uma ordenança daquilo que Deus queria que o povo e todo o universo fizesse, os 10 mandamentos. Ou seja, Moisés precisava estar assim? Precisava, porque quando nós buscamos ao Senhor, queremos buscar, além da oração, além da confissão, se você faz o jejum, potencializa ainda mais isso. Precisamos entender que o jejum não é o todo, porque você precisa entender qual é a vontade do Senhor. E nós temos a Bíblia já está fechada. Tudo que estava escrito no passado e no futuro que vai acontecer, já está aqui. Eu só preciso buscar ela. Mas eu preciso de uma orientação para a minha vida. Aí eu vou lá, oro, busco ao Senhor, estudo a palavra. E seu jejum potencializa mais ainda essa resposta, porque Deus fala todos os dias. Então, Moisés ficou ali ao Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e escreveu nas tábuas as palavras da aliança dos 10 mandamentos. Quem deu os 10 mandamentos para Moisés? Então, significa que quando eu quero buscar uma orientação, quem vai falar comigo? Deus. Então, jejuou 40 dias ao receber os 10 mandamentos no momento da revelação divina. O que é revelação divina? É a orientação de Deus. Para mim, muitas vezes como pastor, ou para o Giovanni, para saber o que fazer, qual o direcionamento nós tomamos em relação à igreja, mas pessoalmente, para mim. E para ele e pessoalmente. Então a revelação divina é do que Deus quer, o que é que ele quer fazer, qual a orientação que você precisa tomar. Às vezes você precisa tomar uma decisão na sua vida. Vá orar, vá jejuar e peça uma revelação ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor, todo aquele que pede sabedoria, Deus dá sem sem distinção, mas ele usa improperar. Porque Deus, se você quer sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sabedoria abundantemente sem improperar. Sabe o que é improperar? Eu vou dizer assim, eu vou te dar isso, mas toma cuidado com aquilo. Olha, mas por que você ficar reclamando? Nós, como pais humanos, quando nossos filhos pedem alguma coisa, nós falamos, olha, mas eu vou te dar isso, mas isso tem que fazer. É ou não é? Com Deus não. Ele dá liberalmente. A palavra é essa. Porque Deus dá sabedoria liberalmente, sem improperar, sem barganhar, sem reclamar, sem dizer o porquê, porque ele é um Deus abundante. Amém? Vocês estão notando, né? Moisés, que eu falei agora Esther, Emanuel. Esther 4,16. Você trouxe Esther, Jaime, hoje? Esther 4,16. Vá
reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eu acho que é uma mulher. A Esther foi uma mulher tão incrível no tempo dela. Se vocês pudessem saber o momento, eu me arrepio, porque eu já li Esther várias vezes e o povo judeu, eles estavam literalmente, foi condenado à morte. Era como se alguém dissesse assim: a partir de hoje, todas as pessoas que confessam a Jesus nessa nação, no Brasil, será morto ou encarcerado. Aí levanta uma mulher ou algum líder da nossa nação, que no caso a Esther era a rainha, fala bem assim: ela era judia e o rei não sabia que ela era judia, porque ela estava na Babilônia quando casou. E aí ela fala bem assim: como que o meu povo vai fazer? Eu sei de um Deus que pode resolver o meu problema. Vamos jejuar para que Deus nos direcione, para que Deus nos traga uma resposta, para que Deus mude a sentença de morte pela qual os filhos dele foram sentenciados. Então, ela vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Ela diz: jejue por mim. Por quê? Porque eu vou entrar na presença do rei. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Esse é um jejum mais poderoso. Eu já fiz esse tipo de jejum. 3 dias e 3 noites. Eu não comi nem bebi nada. Eu e a minha escrava também jejuaremos como vocês. Como vocês. Depois disso, eu irei. Olha o que ela fala. Eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Por que contra a lei? Porque para eu entrar na presença do rei, eu deveria pedir e ser anunciada. Ela entrou na presença do rei e entrou sem pedir e sem falar com ninguém, sem ser anunciada por ninguém. Então o rei, na sua sala de trono, percebe a rainha está entrando e fala bem assim, tipo: ela não falou com ninguém, eu não sabia que ela vinha no meu trono, eu não sabia que ela fez nada. Eu não estou sabendo por que ela está aqui. Porque para uma pessoa entrar na presença do rei, tem que ser avisado o motivo pelo qual ela está entrando. E se o rei não gostasse, mandava matar. Mandava aniquilar. É assim que funciona. E isso é tão real hoje em dia que, por exemplo, quando a rainha Elizabeth estava viva, para você entrar na sala do trono para falar com ela, tinha que ser ela tinha que saber, tinha que ser anunciada antes, e ela tinha que saber o motivo pelo que aquela pessoa estava entrando. E isso é em todo trono, em todo governo que tem um rei ou uma rainha, é preciso ser assim. Ninguém entra na sala do trono sem ser anunciada, ou a rainha ou o rei saber o porquê que aquela pessoa está entrando naquele lugar. É protocolo isso. Sabe o que é protocolo? Porque se você não entra, não sabe, alguém poderia ir lá e matar o rei. Ele falou assim: ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. E aí o que Deus fez? Fez com que o rei Assuero olhasse para Esther e falasse assim: o que queres, minha rainha? Ela conta a história dizendo que o chefe dele, do rei Assuero, deu um decreto para que todo o povo judeu que estivesse em Suzã fosse morto. E ela conta a história de que ela é uma judia. Como você pode autorizar matar o meu povo? Eu também morrerei, eu sou sua esposa. Mas eu não sabia que você era uma judia. Pois o meu tio me escondeu isso de você. Aí o que é que ele faz? Vou perder minha esposa, que eu mais amo. Manda matar quem foi que fez o decreto. Toda vez que você preparar um laço, exatamente, toda vez que você preparar uma armadilha para os filhos de Deus, a armadilha volta para você. Está escrito isso na palavra do Senhor. Toda vez que alguém você armar, exatamente, toda vez que você armar uma armadilha, um laço do passarinheiro, quem vai cair é você.
que preparou. Amém? Mais um, o que é que eles fizeram? Jejuaram por uma coisa importante, urgente. Não poderia ser um jejum apenas, vou fazer 40 dias. É um jejum urgente. Amém? 2 Samuel 12:16. Segunda Samuel 12:16. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitada no chão. Ou seja, passou a noite prostrada. Esse é um caso muito interessante. Eu já me emocionei algumas vezes lendo esse texto. Porque assim, esse filho é o filho de Betsaida, que Davi mandou o marido dela, Urias, ser morto no campo de batalha. Então, o primeiro filho, quando a Betsaida anunciou que a Davi, no palácio, que estava grávida, é esse filho aí. E o Samuel tinha dito para ele: Davi, o teu filho vai nascer, mas ele vai morrer. Já existia um decreto. O versículo 14. Mostra para mim o versículo 14. 12:14. Você fez isso, entretanto, uma vez que, com esse ato de adultério, de ter relação sexual com uma mulher que era casada, apenas usando autoridade porque você era rei, insultou a pessoa de Deus, criou uma ofensa contra a tua vida ao Senhor. E o seu filho que acaba de nascer fará o quê? Era um decreto de Deus, que Samuel foi avisar para ele. Mas sabe o que ele fez? Ainda que o decreto estivesse feito, ele falou assim: vou jejuar, porque talvez rasgar o meu coração na presença do Senhor, o Senhor possa mudar, eu possa mudar o coração do Pai, dizer que Ele tenha misericórdia, que o decreto dele seja mudado. É possível? Sim, porque Ezequiel, quando Deus falou para Isaías, falava assim: vá lá e diga que Ezequiel, para arrumar sua casa porque ele morrerá, o que é que ele fez? Chorou na presença do Senhor, se humilhou e o Senhor acrescentou mais dias para ele, correto? Ainda bem que meu escriba está aqui. Deu mais ele 15 anos. O Zedequias ou Ezequias? Ezequias, o rei Ezequias. Então assim, foi proferida uma sentença de morte. Mas ele foi lá, orou, buscou o Senhor, se humilhou e Deus acrescentou mais 15 dias. Mas no caso de Davi, entretanto, uma vez com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Vai para o 16, que eu já te dou a palavra. Davi implorou a Deus em favor da criança e jejuou, entrando em casa, e passou a noite prostrado diante do Senhor. Só que Deus não mudou o coração de Davi. Porém, Davi, quando ele orou, chorou e não conseguiu fazer isso, e a criança morreu, ele se levantou, limpou o seu rosto, foi para a presença das pessoas que estavam no palácio, prepare uma comida. Aí o pessoal: o que aconteceu? Eu falei bem assim: enquanto meu filho estava vivo, eu orei, busquei, clamei, me humilhei. Mas a partir do momento que Deus disse não, eu não vou ficar prostrado no chão. Eu vou me levantar e continuar a minha vida, fazer aquilo que eu... E isso nós deveríamos ter uma atitude como Davi. Perdemos alguém, perdi um relacionamento, até enquanto eu estava ali, eu orei e busquei o Senhor. O Senhor não conseguiu resolver, eu sacudo meus pés, troco minhas vestes, melhoro o meu humor e vou fazer aquilo porque a vida continua. Mas esse rei daqui também fez um insulto na parte, porque ele trouxe as pessoas para o palácio e mostrou toda a riqueza. E Deus não gostou disso. E sabe o que aconteceu?
Depois, quando eles foram para a Babilônia, essas pessoas entraram no palácio e roubaram todas as coisas que pertenciam ao Senhor. É por isso que em Daniel, quando entra o dedo e escreve na parede, porque estava tendo uma festa e estava sendo usado as taças do templo, as coisas que pertenciam ao templo, ou seja, ainda que você não tivesse você não se responsabilizou pelas coisas que o Senhor te deu, Deus vem e cobra as pessoas pela qual está usando. Olha, meu escriba tá, moleque. Jesus é Mateus 4, 1, 2. Mateus 4, 1, 2. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. É incrível essa palavra, não sei se vocês conseguem perceber, é que na verdade, em seguida, tem um texto que vai dizer: o Espírito do Senhor impeliu a Jesus a entrar no deserto. Enquanto impelia Jesus, é assim, está Jesus passando por um lugar, o Espírito sopra e ele tem que entrar nesse lugar. Então ele impeliu a Jesus a entrar no deserto. Quando ele começa a jejuar, por causa da obediência do Senhor, quem aparece é Satanás para tentar ou fazer ele tropeçar na obediência que Deus te chamou para você fazer. Não foi uma coisa conjugada. Não foi uma coisa premeditada. É que Satanás ele percebe quando nossas vidas estão sendo consagradas, ou quando nós estamos saindo de uma fé para uma outra fé, para que a glória seja de fé em fé, glória em glória. Já viu que o texto fala? De fé em fé, de glória em glória. A fé que você tinha ontem no domingo, ela não é mais importante hoje, porque a fé você precisa continuar de fé em fé, de glória em glória. Toda vez que a fé ela tem um fundamento, você crê naquilo que a Bíblia está dizendo, a glória se manifesta. A glória é o louvor, é aquilo que Deus fez, que Jesus fez na cruz, ele se manifesta na sua vida e o mundo espiritual reconhece que está acontecendo isso. Então, de fé em fé, de glória em glória. Por que está acontecendo isso? Não sei se você lê ou entende, é que um texto antes, um capítulo antes, é o batismo de Jesus. Então, o que é que desceu sobre a vida dele? O Espírito Santo. Mas uma coisa que vocês precisam entender é que ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Mas quando ele voltou, depois de ser tentado e negar todas as investidas de Satanás, ele voltou na autoridade do Espírito Santo. Lembra que você falou que a obediência nos dá autoridade? Foi o que aconteceu no deserto. Ele foi negando a Jesus, negando todas as investidas de Satanás. E ele usava a palavra, a própria palavra. E ele ia negando, mas também está escrito. Ele não vai dizer, mas lá em Deuteronômio está escrito que nem só de pão viverá. Ele não usa o livro, a referência. Ele fala, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então significa que o jejum é muito importante porque a palavra que Deus fala, ela nos sustenta no momento de jejum ou quando falta o pão. Em seguida, Jesus foi levado ao Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então significa que toda vez que eu sou chamado para o ministério, ou tenho que fazer uma obra que o Senhor nos direcionou, ou vou fazer uma obra pela qual eu já sei que o Senhor falou comigo, eu posso jejuar por alguns dias para que eu possa reconhecer mais, estar mais forte, a carne menos fraca, e eu também possa ouvir o direcionamento do Espírito Santo na nossa vida. Do Senhor. Fica de olho. Sabe por quê? Porque quando a luz se movimenta nas trevas, Satanás percebe. Ah, estão indo lá aprendendo, né?
pode se levantar situações, não pode dizer que vai ter retaliação. As situações se levantam, mas você entende que essas coisas fazem parte da tua vida. Sempre vai haverá isso. Sempre precisará. Oi? Não, tá ótimo, tá tudo bem. Atos 13, 2, 3. Vamos ler esse versículo, vamos tomar um cafezinho, voltamos e fazemos a oração, tá? Oi? Tá. Mas eu só preciso tomar um cafezinho. Tem cafezinho e também tem um... É biscoito, Lara, que tem ali? Ih! Vamos lá. Atos 13. Atos 13, 2, 3. Vamos lá. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: olha, separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Na verdade, eles estavam orando e adorando ao Senhor para buscar uma orientação. E a orientação veio? Veio, o Espírito Santo falou: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Mais um, Emanuel? Mais um versículo? Lucas. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Então, toda vez que eu preciso... eu fiz missões em vários lugares do país. Então, toda vez que eu tinha que fazer missões, é uma aflição, porque você nunca sabe o que espera do outro dia, naquele lugar, naquele momento. E às vezes a gente precisa jejuar para poder ter uma clareza do que o Senhor quer que faça naquele lugar. Porque os levantes vão acontecer, as dificuldades irão acontecer, mas todas elas são resolvidas em Deus, são supridas no Senhor, e a gente só precisa confiar. Uma coisa que eu aprendi no meu campo missionário é que todas as vezes que eu saí de um lugar, às vezes eu orava assim: oh Deus, prepara uma casa para eu estar naquele lugar, um lugar não sei o que, blá, 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 blá. Aí um dia eu li aquele texto que Jesus chama os discípulos e fala bem assim: vá até aquele lugar, no lugar onde eu cearei com vocês. Lá vai ter uma casa, vai ter um homem chegando com um burrinho. Quando esse homem chegar com um burrinho, você fala para ele: eia, o Senhor precisa desse lugar para fazer a ceia, que é a última ceia. Então, o que eu entendi? Toda vez que o Senhor me enviar ou enviar você para algum lugar, lá já tem uma pessoa para poder te receber. Você só precisa ir. E era tão real isso na minha vida, mas eu precisei ter entendimento. Mas antes eu ficava no desespero. Ai, Senhor. Por exemplo, a primeira vez que eu viajei para o Maranhão para poder fazer missões, meu Deus, como foi dolorido. Comida diferente, hábitos diferentes, tudo estranho, a forma de falar, a forma de se vestir. Era muito estranho assim o impacto que eu tinha daquele lugar. Quando eu fui para Belém, pior ainda. Chovia 3 vezes ao dia, só vivia úmido, eu vivia cheio de fungos assim por causa da umidade. O Giovanni sabe disso. Assim. Eu conheci o Giovanni no campo missionário em Belém. E aí a comida era tensa para mim. Eu só comia pão todo dia, pão com manteiga, pão com manteiga, pão com manteiga. Por quê? A comida era cheio de coisas de animais assim, tipo tripa, bucho, misturado com feijão. Os temperos desse tamanho assim, pimentão era desse tamanho, eu não uso nada disso. Aí arroz misturado com um monte de coisa, Senhor, me ajuda. E eu tinha saído, quando eu fui para o campo missionário em Belém, eu tinha saído de um ministério que eu fiquei com mais de 6, 7 anos, que eram os americanos, e eu amava a comida que comia, fast food, pizza, lasanha e tudo do bom e melhor. Aí sai daquele lugar alto, entre aspas, e vai para um lugar onde você tem que comer aqueles feijão.
as coisas eram tudo muito longe. A casa que eu morava não tinha cozinha, era só o lugar do quarto, banheiro e uma sala. A cozinha era fora para todo mundo. Mas eu venci. Glória a Deus. Bom, para que serve o jejum então espiritual? O jejum não é o fim em si mesmo, ele tem que ter um propósito. E antes de eu jejuar, eu preciso orientar, estar claro para o qual eu estou jejuando. Ele é um meio para alcançar uma maior intimidade com Deus. E ele serve para desacelerar e silenciar as distrações da minha alma. Ou seja, ele faz com que o meu corpo se aquiete e a minha alma tenha paz para receber aquilo que o Pai quer dizer. Amém? E desacelerar, silenciar as distrações, que são da alma, e permite que o Espírito Santo fale com mais clareza. É somente isso.